A paz do Senhor, seguidores de Cristo, tudo bem com vocês? Estamos aqui para hoje iniciarmos uma nova aula, A lição de número 11, que tem como título O Fruto do Espírito, pessoal. Uma lição muito importante, Lembrando que a gente está trabalhando nesse trimestre, sobre os dons espirituais e o fruto do Espírito. Então, até a lição de número 10, a gente falou sobre os dons espirituais. E agora nessas próximas lições falaremos sobre o fruto do Espírito. Amém? Então, para dar início à nossa aula, vamos ler o nosso texto base, que se encontra em Gálatas, capítulo 5, no versículos 22 ao 25, que diz o seguinte: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém. Você prestou atenção que aqui na Bíblia, na palavra do Senhor, está escrito fruto do Espírito no singular e não frutos no plural? Sabe por quê? Porque quando a gente é dirigido pelo Espírito Santo, nós temos como fruto a manifestação integral, ou seja, a manifestação total de toda essa variedade contida no fruto do Espírito. Ou seja, é um pacote. O fruto do Espírito é um pacote, não tem como eu ser somente alegre e não ter as outras 8 virtudes, É um pacote. Quando a gente tem o Espírito Santo na nossa vida, a gente desenvolve o fruto do Espírito e a gente desfruta de todas essas virtudes. Não tem como desfrutar de uma ou de outra, é completo. Amém? E no nosso tópico de número 1, que tem como título o seguinte: uma mensagem inspirada por Deus. Nesse tópico aqui, nós vamos falar sobre cada uma das virtudes que nós lemos, em Gálatas capítulo 5, E a primeira virtude contida no fruto do Espírito é o amor. O que significa o amor? O amor significa interesse e busca do bem maior de outra pessoa, sem esperar nada em troca. O tio Mateus colocou aqui como exemplo, Jesus. Ao final aqui do slide, você pode ver que tem uma citação bíblica. Nesse caso, Romanos capítulo 5, versículo 5. O tio Mateus não vai ler cada versículo para o vídeo não ficar muito extenso. Mas você em casa, por gentileza, pode pausar o vídeo, e ler na sua Bíblia, acompanhar tudo direitinho, que vai ser de grande proveito para você, tá bom? A segunda virtude que nós temos é a virtude da alegria, que significa o quê? A alegria, ela transcende as circunstâncias, ou seja, ela supera, ela vai além das circunstâncias e é baseada na percepção da presença de Deus que dá sabor à vida. Olha que lindo! A presença de Deus que dá sabor à vida. A presença de Deus nos dá alegria. E outro exemplo, novamente, é Jesus. E a citação bíblica se encontra lá em Atos, capítulo 13, versículo 52. A terceira virtude é a paz, que tem como significado o seguinte: serenidade, tranquilidade, diante das circunstâncias da vida, mas também uma disposição para espalhar esta paz entre os outros. Pessoal, nesse momento que a gente está vivendo, por exemplo, é muito importante que a gente espalhe a paz, porque a gente vê muitas pessoas com medo, muitas pessoas travadas, sem paz, sem saber o que vai acontecer, sem esperança, sem paz, E a gente precisa, como servos do Senhor e como aqueles que desfrutam do fruto do Espírito, nós precisamos, colocar essa virtude em prática, a paz, espalhar a paz entre as outras pessoas, espalhar a paz nesse mundo. Amém? E como exemplo, novamente, nós temos Jesus, e a recitação bíblica se encontra em 2 Coríntios, capítulo 13, no versículo 11. A quarta virtude é a longanimidade. Uma palavra um pouco diferente, mas ela tem o mesmo significado que paciência em outras versões. E significa o quê? Saber esperar o momento certo para todas as coisas. Não agir nem falar precipitadamente, aguardando sempre o tempo oportuno. É muito importante, pessoal. E novamente nós temos o exemplo de Jesus. Jesus no seu ministério a gente vê,
quando os fariseus interrogavam ele, né, e questionavam Jesus e falavam as coisas contra Jesus, Jesus às vezes permanecia calado. Jesus tinha sempre o tempo certo de falar, né? Então Jesus tinha o fruto do Espírito e ele desfrutava da virtude, né, longanimidade ou a paciência. E como citação bíblica, a gente tem lá em Salmos capítulo 40, Salmos de número 40 e versículo 1. A quinta virtude, pessoal, é a benignidade, que tem como significado o seguinte: ter cuidado para não magoar nem ferir ninguém, tomando cuidado com o que fala ou como age. Novamente, nós temos como exemplo Jesus, né? E a citação bíblica se encontra em 2 Coríntios, capítulo 6, do versículo ao 6. Né? E lá Paulo relata aos irmãos como eles estavam suportando, né, as situações adversas, né, as situações da vida, para poder passar os ensinamentos aos irmãos de Corinto. Né? A próxima virtude que nós temos é a bondade, que tem como significado desejar e agir sempre em favor do bem, rejeitando o mal e a injustiça. Novamente, o exemplo é Jesus, né? E a citação bíblica dessa vez é Colossenses, capítulo 3, no versículo de número 12. A próxima virtude é a fidelidade. Lealdade, significado, né? Ou seja, significa ser fiel a Deus, significa ser fiel aos valores da sua palavra e às pessoas que estamos ligados. Novamente, como exemplo, Jesus, né? E a citação bíblica se encontra em Apocalipse, capítulo 3, no versículo 10. A próxima virtude, pessoal, é a mansidão, né? Ou mesmo humildade em outras versões. E se levarmos em conta o significado de humildade, né? Temos o seguinte: a humildade significa saber que todo o bem que possuímos ou fazemos vem de Deus e não de nós, e por isso nós não devemos nos ensoberbecer por causa das realizações. Se levarmos em conta o conceito, né, ou o significado de mansidão, nós vamos ter o seguinte significado: o significado de uma pessoa que é suave, uma pessoa pacífica, uma pessoa de temperamento fácil, né? Novamente, nós temos como exemplo Jesus, e a citação bíblica dessa vez é Filipenses, capítulo 2, do versículo 3. E a próxima virtude, né, e a última, é o domínio próprio, que tem como significado o seguinte: controlar as próprias paixões, conter a si mesmo, agindo e falando com moderação. Novamente, como exemplo, nós temos Jesus, e a citação dessa vez é 2 Pedro, capítulo 1 e versículo 6. A gente aqui, né, falou sobre as 9 virtudes do fruto do Espírito. E o tio Mateus, se vocês perceberam, né, a gente colocou como exemplo Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus ele é perfeito. E em tudo, nos seus ensinamentos, nas suas atitudes, nós vemos claramente o fruto do Espírito em sua vida. É certo que existem vários exemplos na Bíblia de homens e mulheres que também possuem o fruto do Espírito. Mas eu trouxe o exemplo de Jesus porque nós estamos buscando cada dia mais ser parecido com Ele, né? E Ele é perfeito, né? Um exemplo perfeito. Amém? O tópico de número 2 tem como título Cultivando o Fruto do Espírito. Para a gente desfrutar do fruto do Espírito nas nossas vidas, exige um tempo, exige uma certa dedicação e uma decisão em buscar a Deus de todo o coração com o objetivo de viver o fruto do Espírito. E o tio Matheus colocou aqui uma foto para vocês, né, uma imagem aqui para ilustrando o desenvolvimento, né, o crescimento de uma árvore, desde o plantio da semente, a germinação, o crescimento, até a floração e o fruto, né, o fruto, a parte final, né, e assim acontece conosco nas nossas vidas, né, quando aceitamos a Cristo, o Espírito Santo vai lá e lança semente no nosso coração. E a gente vai regando essa semente através da oração, da leitura da palavra, buscando ao Senhor todos os dias. É um processo demorado, é um processo lento, é um processo, né, que vai ocorrendo de acordo com o tempo. Não é algo rápido, né? É uma transformação lenta, até que por fim a gente tenha o fruto, né? E um dos frutos que nós vamos produzir é o fruto do Espírito, né? E para que a gente desfrute dele, a gente precisa ter uma dedicação
a buscar a Deus, uma decisão em nosso coração e termos paciência, porque é com o tempo, não é algo da noite para o dia, né? Vem com o tempo. Por isso, é importante a gente cultivar dia após dia para que alcancemos um crescimento saudável e equilibrado. Amém? E por fim, o tópico de número 3 tem como título o seguinte: a relação entre o fruto do Espírito e os dons espirituais. Os dons do Espírito, eles são dados pelo Espírito Santo em uma ação de fora para dentro e já estão preparados quando são concedidos aos crentes. Já os frutos do Espírito, pessoal, ela é uma ação de dentro do indivíduo para fora e é aperfeiçoada com o tempo de vida cristã, que é bem o que a gente viu no slide anterior. Então, nós aprendemos que os dons espirituais, eles servem para a edificação do corpo de Cristo, com exceção do dom de variedade de línguas, né? Porque ele traz uma edificação pessoal. Porém, né, exceto se a pessoa que possui o dom de variedade de línguas também tenha o dom de interpretar as línguas, esse dom serve para edificação coletiva, para edificação do corpo da igreja. Ou também se estiver alguém, né, próxima ou junto a essa pessoa que esteja interpretando que esteja falando em línguas, né, e tenha o dom de interpretar as línguas. Desse modo também nós temos uma edificação do corpo de Cristo, né, uma edificação coletiva. Já o fruto do Espírito, ele possui uma relação com os dons do Espírito, porque através dele, através das suas virtudes, né, através das virtudes concedidas pelo fruto do Espírito, o crente ele é habilitado e assim ele passa a ser um canal de bênçãos para a sua comunidade, ou seja, para o corpo de Cristo, né, para a igreja. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido sobre o fruto do Espírito. Se caso tenha ficado alguma dúvida, retorne o vídeo. Se essa dúvida não for esclarecida, pode procurar a mim ou a tia Gabi, que estaremos à disposição de vocês, né? E estamos aqui, né, permanecendo em oração e no aguardo, para que até então nós estejamos juntos novamente, né, na casa do Senhor, todos nós reunidos. Mas enquanto isso, para aqueles que não podem, né, estar presentes conosco, eu e a tia Gabi estaremos continuando fazendo esses vídeos todas as semanas, para que vocês não percam nenhuma aula, para que vocês estejam todos firmados na palavra do Senhor, sem perder nadinha, tá bom? Uma semana abençoada para vocês e um grande abraço.